Abra sua Bíblia então comigo lá em Tiago, no capítulo 5, no verso 13 em diante. Queridos, é muito importante nós entendermos isso, né? Que a palavra de Deus, ela é repleta de princípios, amém? E os princípios da palavra de Deus, ele não contrasta, ele não diverge da ciência. Por isso que nós temos que nos aproveitar também, além dos princípios, né, que a palavra de Deus traz, também da ciência daquilo que nós temos. A série de vídeos Poderosamente são vídeos muito importantes porque eles têm princípios da palavra de Deus, mas eles têm ferramentas também do mundo científico, amém? E nós, enquanto homens de Deus, mulheres de Deus, nós não podemos nos negar a isso. A igreja por muito tempo, ela errou, a igreja por muito tempo, ela errou porque ela se bitolou só nas questões espirituais. E às vezes quando você se bitola só nas questões espirituais, você tem um risco muito grande de ficar alienado. Por quê? Deus, ele não quer que nós sejamos alienados. Deus quer que nós tenhamos a mente de Cristo, queridos, e a mente de Cristo é uma mente aberta. Jesus, ele não era religioso, Jesus era o Filho de Deus, amém? E por isso que o Senhor nos chamou também para não sermos religiosos, mas nós sermos os filhos de Deus. Deus quer gerar Cristo em nós, Deus quer gerar Cristo em nós. E é por isso que é importante nós atentarmos para a palavra de Deus, porque às vezes quando nós somos religiosos, nós queremos só cumprir um rito, nós queremos só bater um ponto na igreja, né? Eu vou lá, bato um ponto lá na igreja, a semana está bem, está liberada. Mas não é isso que Deus tem para você, não é isso que Deus tem para mim. O que Deus tem para nós é que nós temos relacionamento. Queridos, que esse momento gostoso de louvor que nós temos aqui, seja algo que aconteça todos os dias da nossa vida. O Senhor não quer que só no domingo a gente venha aqui e fique com a alma lavada, né? Tem gente que fala, olha, eu fui lá na igreja domingo e saí, né, com a alma lavada, revigorado, pronto para mais uma semana, né? E toca mais terror mais uma semana, né? Na outra semana que vem, tá certo? E agora eu tô precisando de novo, né, de um reforço, tá certo? Queridos, mas é bom também, né? Graças a Deus por isso, e graças a Deus que a igreja, ela tem esse papel também, amém? De dar o reforço, de dar essa água viva, né? Para que a pessoa venha tomar aí. Mas o que Deus quer de fato com a minha vida, com a sua vida, é que você tenha um relacionamento com Deus. O Espírito Santo de Deus quer que você tenha todos os dias esse relacionamento, que você tenha essa alegria dentro de você, que essa união, que essa paz que habita na sua vida, seja algo constante, amém? Olha a pessoa do seu lado e fala, meu irmão, o Senhor quer uma paz constante na sua vida. O Senhor quer uma paz constante. E aqui no livro de Tiago, ele fala de 4 armas que os servos de Deus podem usar, que devem usar no seu dia a dia. Amém? Vamos ler a partir do verso 13. Tiago 5, 13. Está projetado também no telão. A palavra do Senhor diz assim, entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Queridos, no primeiro verso aqui, no verso 13, Tiago, ele fala de 2 armas muito poderosas que muitas vezes nós não utilizamos. Primeira coisa que ele diz, olha, se há alguém entre vocês sofrendo, que ore. Queridos, a arma que nós temos para o sofrimento é a oração. Ao contrário até de algumas músicas, né, que às vezes passa secular, e é importante entender isso. Às vezes a pessoa pergunta, pastor, é proibido, né? Deus proíbe escutar música secular, né? Não, a palavra de Deus não fala nada disso. Deus não proíbe a gente fazer nada, né? Na verdade, o Espírito Santo ele nos recomenda aquilo que vai nos trazer vida e vida com abundância, ele nos dá um princípio, ele nos dá um caminho. Mas às vezes a gente pergunta, e a gente ouve todo dia isso, né? Pastor, isso pode, não pode, não pode, né? Tá certo? Mas na verdade o que é importante, queridos, aqui é entender isso, né? Que de repente aqui a palavra do Senhor fala que se alguém está sofrendo, né? Às vezes a pessoa vai escutar lá uma moda lá, né, que fala que o cara para sofrer tem que tomar uma pinga, né, que é para ficar, né, para curar o sofrimento, não é assim? Mas a palavra do Senhor fala que não, que aqui se você está sofrendo, se você sofre, a arma que o cristão tem, a arma que o servo de Deus tem para enfrentar o sofrimento é a oração. Queridos, e a oração, ela é a única arma capaz de exterminar todo o sofrimento. Por quê, queridos? O Senhor que nos ama, quando você ora, você fala com Deus. Quando você ora, você fala com Deus que te criou. Você entra com uma conexão com Deus que te criou e um Deus que te ama. Às vezes, quando você está sofrendo e vai se aconselhar com alguém, às vezes a pessoa te dá um conselho bom, mas às vezes a pessoa te dá um conselho ruim também.
Mas quando você ora, não, queridos, porque Deus Ele te ama, Ele quer o melhor para você. E no momento que você está sofrendo, e a Bíblia fala que muitas vezes nós sofremos na vida. Jesus falou, olha, no mundo tereis aflições. O que Ele quis dizer com isso? Quis dizer que nós vamos sofrer. Quer dizer que por fato de você ser homem de Deus ou mulher de Deus, não é que você está blindado, né? A gente fala até às vezes, pessoal, fulano tem um corpo fechado, né? Tem um pessoal que fala isso aí. Tá? Mas na verdade a palavra de Deus não fala que nós vamos ter decepções, nós vamos ter desilusão, nós vamos ter sofrimento. Às vezes nós vamos nos decepcionar, porque nós temos expectativa com algo e aquilo não acontece. A palavra do Senhor fala que a esperança adiada, ela o quê? Adoece o coração. Você repete comigo? Faz esperança adiada. Adoece o coração. E às vezes você quer algo, você quer muito alguma coisa, e aquilo não chega, você não consegue aquilo, você não consegue alcançar. E a palavra do Senhor fala que aquilo então adoece o seu coração. Queridos, nós somos assim, a palavra do Senhor fala, olha, nós vamos ter aflição, nós vamos passar por sofrimento, nós vamos passar por angústia, nós vamos ter sentimento de inveja, nós vamos ter sentimentos ruins, sentimento de vingança, isso tudo vai trabalhar na nossa vida. Mas Jesus falou assim, olha, mas não turbe o vosso coração, porque eu venci o mundo e vocês também vão vencer. Amém, queridos? E qual que é a arma que nós temos para vencer o mundo? Qual que é a arma que nós temos para vencer esses sentimentos que imundam o nosso coração? Queridos, é importante entender isso. O servo de Deus tem sentimento de inveja. Ele inveja algumas posições, ele inveja aqueles às vezes que o outro tem, e aquilo começa a adoecer o coração dele. O servo de Deus às vezes tem sentimento de vingança. Ele quer se vingar, ele quer destruir o outro. Não é? Pastor, mas que é isso? Né? Que crente é esse que o senhor está falando? Né? Somos nós, queridos. A Bíblia fala que nós temos nossa carne é fraca. E às vezes nós somos acometidos desses sentimentos. Mas aqui a palavra do Senhor fala que nós temos que usar dessa ferramenta poderosa que é a oração. Queridos, a oração é algo constante. A oração não é aquele momento, né? Que você faz que é aquela oração rápida, né? Livra do mal, amém, né? Tá certo? Você vai lá, a hora que você vai deitar, né? Uns já vão, a hora que está caindo na cama, né? Fala, ô Jesus, né? Abençoa, amém. Puf, né? A palavra do Senhor fala que não, a oração é um relacionamento, a oração é você compartilhar o seu dia a dia com Deus, é você abrir o seu coração, é você, necessariamente, você não precisa estar ajoelhado para estar orando, amém? Mas a oração você pode orar andando, você pode orar dentro do carro, você pode orar fazendo alguma atividade, às vezes, né, aquela corridinha, né, você pode orar, mas o importante é que você treine a sua mente a se concentrar em Deus, você treine o seu coração para não se dispersar para outras coisas, que você tenha a sua atenção centrada em Deus. Queridos, essa oração, ela vai te livrar do sofrimento. A oração é aquilo que vai fazer com que você combata o sofrimento. E é importante você entender isso. Nós estamos sujeitos a sofrer, nós estamos sujeitos a passar por dificuldade, mas a oração é algo que vai combater esse sofrimento, é algo que vai combater essa dificuldade. E aqui a palavra do Senhor fala da segunda arma também, que fala que há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Queridos, cantar louvores é outra ferramenta poderosa em Deus. A oração é a primeira ferramenta, mas o louvor também é uma ferramenta poderosa. Queridos, é interessante entender, né? Davi, ele era chamado lá porque Saul às vezes ficava possesso, rei Saul ficava possesso do espírito maligno, e o que tirava o espírito de Saul? Queridos, né, nem a Bíblia não fala que Samuel ia lá orar com ele, não. A Bíblia não fala, olha, toda vez que Saul ficava possesso, o povo corria lá, chamava o Samuel, que era profeta de Deus, e Samuel vinha, jogava um óleo, né, eu pegava que o óleo ficava num chifre, né, de azeite, era aquele chifre lá. A Bíblia não fala que Samuel ela batia na cabeça de Saul com chifre de azeite para ver se o espírito saía, né? Não era. A Bíblia fala que Davi era chamado e Davi começava a tocar sua harpa ali. E a Bíblia fala que o espírito maligno saía da vida de Saul através do ministério de Davi. Davi era uma criança. E Saul, a Bíblia fala que ele ficava possesso, ele ficava louco, queria matar as pessoas, que jogava as coisas. O próprio Davi um dia estava lá tocando a harpa, Saul pegou uma lança e jogou nele para ver se acertava, né? Tá certo? Mas o que acontece, queridos? A Bíblia fala que à medida que Davi cantava, à medida que Davi louvava o Senhor, o espírito maligno saía da vida de Saul.
E por isso, queridos, que é importante, às vezes, né, não é proibido escutar música secular, mas em vez de você estar no carro, e às vezes você está numa luta, em vez de você escutar uma música secular, você ouça uma música de louvor e você começa a louvar no seu carro, aproveita o tempo. A Bíblia fala que nós estamos vivendo em dias maus e que nós temos que remir o nosso tempo. O que é isso, remir o tempo? É para você aproveitar todo momento, toda brecha que você tiver, você louva ao Senhor e aí você está em batalha espiritual. No momento que você está louvando a Deus, as coisas estão acontecendo na sua vida. No momento que você está louvando a Deus, os espíritos malignos estão saindo. Queridos, é por isso que é importante nós focarmos a nossa vida no momento que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo em dias que as pessoas não levam Deus a sério. Ouça bem o que eu estou dizendo. Nós estamos vivendo em dias que as pessoas não levam Deus a sério. As pessoas às vezes só se lembram de Deus na hora do aperto. As pessoas só se lembram de Deus na hora que o calo aperta, né? Na hora da dificuldade, na hora do dia mau. Na hora que o dia mau chega, a pessoa se lembra de Deus. E a palavra do Senhor fala que todos nós vamos passar no dia mau. O dia mau chega para todos. Chega para mim, chega para você. Mas a diferença é que quando chegar o dia mau, você que já tem relacionamento com o seu Criador, você que já tem relacionamento com Deus, você vai passar pelo dia mau tranquilamente. Amém? O dia mau não vai perturbar você, o dia mau não vai te destruir, porque você já tem um relacionamento, você tem um amigo fiel do seu lado, você já tem aquele relacionamento com Deus, que pode todas as coisas e pode te livrar de todas as coisas. Amém? E é importante nós entendermos aqui então, que o louvor é uma ferramenta poderosa em Deus. E aqui, queridos, quando você vem para o culto, né, e algo que é muito importante também, que as pessoas estão acostumadas na igreja com o show business. Ah, vou lá assistir uma apresentação. Ah, vou assistir não sei o quê. E o culto não é isso. O culto não é isso. O culto é o momento que você vem para prestar o seu culto a Deus. Nesse momento aqui que nós temos de 1h30 aqui, é o momento que você tem para prestar o seu culto a Deus. Você vem para orar, você vem para louvar, você vem para ouvir uma palavra de Deus. Mas é o momento de você prestar o seu culto, queridos. Você, na medida que você entende isso, todo culto para você é uma bênção. Todo culto para você é abençoado. Por quê? Porque você veio e foi para prestar seu culto. Você não veio para receber, você não veio para pedir nada, né? Às vezes até a gente aproveita, né? Na hora que você está orando aí, fala, oh, Deus, lembra daquilo ali, né, que eu estou precisando, né? Amém? Mas o culto é aquele momento, né, que você vem para prestar seu culto a Deus. Mas então, queridos, preste bastante atenção nisso. Dê mais valor ao Espírito Santo que habita em você. A Bíblia fala que o Espírito Santo habita em você. Amém? Você é templo do Espírito Santo. Cuide desse templo, cuide desse local de habitação do Espírito. Cante louvores, ore ao Senhor todos os dias da sua vida. Tenha esse hábito de relacionamento com Deus. Leve Deus a sério. Queridos, leve Deus a sério. Porque à medida que você levar Deus a sério, Deus vai te mostrar um caminho glorioso na sua vida, na sua família, no seu relacionamento. Todas as áreas da sua vida vão aprimorar, vão crescer, vão fluir. Queridos, é importante nós entendermos aqui também, a palavra do Senhor continua, verso 14. Entre vocês, alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e unjam com óleo, em nome do Senhor Jesus. Queridos, outra coisa que é muito importante também, a terceira arma poderosa do servo de Deus é a unção com óleo. Mas existe um segredo na unção. Primeiro, aqui a Bíblia fala que se você está sofrendo, você ore. Segundo, se você está alegre, ou se você está em batalha, você cante louvores. Terceiro, se há alguém entre nós doente, não é só que, muitas vezes, queridos, a gente vai lá oferecer unção, né? Ô, irmão, você quer que eu unja você, né? Você vai lá, pega o óleo, e o nosso óleo aqui é chique, queridos, é da L'Occitane. Tem gente que vem ungir, nem precisa de oração, mas vem só porque o óleo é cheiroso, né? Amém? Queridos, mas é importante entender, né, que é o seguinte, a palavra do Senhor fala, olha, se há alguém entre vocês enfermo, manda chamar os presbíteros, os líderes da igreja. O que isso quer dizer? Não é simplesmente, né, às vezes a gente vai lá de enxerido, né, orar com a pessoa, né? Pedir, oh, pelo amor de Deus, deixa eu orar com você, né, deixa eu te ungir. Mas a palavra do Senhor fala ao contrário, fala assim, olha, se você está enfermo, manda chamar o presbítero da igreja, a liderança da igreja, que ele vai vir e vai orar com você, e a oração da fé, ele vai ungir com óleo em nome de Jesus. Queridos, o que é isso? Quando você manda chamar,
Você está declarando que você tem fé na palavra de Deus. Olha, o Senhor falou na sua palavra que se eu estiver doente e eu mandar chamar o presbítero da igreja, né? E aqui o nome presbítero está em desuso hoje, na maioria das denominações, mas significa liderança da igreja. Quando você manda chamar a liderança da igreja, fala, olha, vem ungir e me unge com óleo. O que você está dizendo? Que eu creio na palavra de Deus, que se o líder da igreja vier e orar comigo e ungir com óleo, eu vou ser curado da minha enfermidade. Por quê? Tem mágica no óleo? Não. Tem mágica no líder? Não. Mas tem o princípio da palavra de Deus, que Deus disse e Ele vai cumprir em nome de Jesus, amém? Aquilo que Deus diz, Ele cumpre. Deus não é homem para mentir, queridos. Aquilo que o Senhor falou na sua palavra vai acontecer na minha e na sua vida. E nós temos que crer na palavra de Deus. E por isso que é importante aqui, falar, olha, se você está enfermo, manda chamar os líderes da igreja, e eles vão orar com você, vão orar pelo enfermo, e ele vai ungir com óleo, e a unção, aliado com a oração, em nome de Jesus, vai curar o enfermo. Mas o que acontece muito? Muitas vezes vem falar, eu estou orando e não resolve, mas nós não temos o ato de fé, queridos. Nós não temos aquela atitude de crer na palavra de Deus. Nós não estamos crendo na palavra de Deus. A Bíblia fala que o povo perece porque não conhece e não crê a palavra de Deus. Nós temos que conhecer mais a palavra. E você só vai conhecer, a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Então, se durante a sua semana você só ouve a palavra meia hora por dia, querido, sinto muito, mas vai demorar o seu coração estar preparado. Vai demorar para você estar preparado para enfrentar os desafios. Vai demorar. E aqui, queridos, é muito importante que você tenha esse hábito individual lá na sua casa. A Bíblia fala muito, olha, quando você for orar, a Bíblia não fala assim, olha, você vai para a praça pública, né? Vai lá e ora, levanta a mão para todo mundo ver. A Bíblia não fala, toda vez que você quiser orar, você vai lá para a igreja. Não é isso que a Bíblia fala. E Jesus fala assim, olha, quando você for orar, entra no seu quarto, tranca a porta e ora o seu pai que te vê em secreto. E ele que te vê em secreto, ele vai te ouvir e vai te abençoar. Muitas pessoas, às vezes, o pessoal chega em mim, pastor, vamos abrir mais culto, tem que abrir culto todo dia da semana aqui, para a gente vir orar. Tá. Amém? Irmão, você vai começar a orar lá na sua casa, né? O dia que você orar todo dia lá na sua casa, amém? Você me conta, eu vou abrir um culto aqui para você, top, né? Amém? Mas por quê? Às vezes a pessoa quer religião, quer vir na igreja, quer orar para me ver, não adianta, eu não vou resolver nada, né? Amém? Mas a Bíblia fala que você tem que entrar lá no seu quarto, trancar sua porta, dobrar seu joelho e orar, rasgar seu coração diante de Deus, fala, Deus, né, eu estou perdido, eu preciso de ajuda, Pai, eu preciso disso, Deus, eu preciso da intervenção do Senhor na minha vida. Queridos, nós temos que voltar a ter esse hábito de trancar sua porta lá e chorar, rasgar seu coração. E a Bíblia fala que o seu Pai que te vê em secreto. Você repete comigo, em secreto. Mais uma vez, em secreto. Muitas vezes nós queremos que os outros vejam a nossa oração. Muitas vezes nós queremos que as pessoas vejam que nós somos crente, né? Que nós somos top, certo? Mas a Bíblia fala que a unção de Deus vem quando você está lá em secreto. A unção de Deus, o Espírito Santo vem sobre a sua vida de maneira extraordinária. E às vezes, é bacana no culto, né? Você faz aquela festa, né? E tem festa de crente de todo jeito, né? Tá certo? A gente gosta das festas de crente e tal, que movimento e tudo. Isso é bom, gostoso. Mas o que traz frutos efetivos na nossa vida é a frequência. Amém? É a frequência. Não adianta eu viver do passado, nossa, né? Participei de um culto lá em 1900 e bolinha, foi bom demais e tal, que negócio. Não é isso que Deus tem para nós. Amém? Deus quer frequência nas nossas vidas. Deus quer que nós tenhamos um relacionamento contínuo e constante. E aqui continua falando no verso 15. E a oração feita com fé curará o doente, e o Senhor o levantará. E olha só, queridos, isso aqui é importante. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Ele será perdoado. Pastor, mas a unção, ela perdoa pecado? Joga aqui um vidrinho desse para mim, né? Já vou ficar com desse no bolso. Amém? Queridos, mas não é isso. A palavra do Senhor fala que à medida que você chama o presbítero da igreja, que você chama a liderança da igreja, é porque você está concordando com Deus que você precisa de um direcionamento. O ato de você chamar a liderança da igreja para vir orar por você, está dizendo que você tem fé na palavra de Deus
e que você quer viver de acordo com a palavra de Deus. E a Bíblia diz que à medida que você quer viver de acordo com a palavra de Deus, e você confessa isso publicamente, não, manda chamar a liderança, o que vai acontecer na sua vida, queridos? A Bíblia fala que os seus pecados vão ser perdoados. E o que gera o perdão do pecado? É a mudança, é a conversão. Não a conversão, aquele ato simbólico, né? Mas a conversão do seu dia a dia, que fala, Senhor, eu preciso mudar a minha vida. Deus, eu preciso viver de acordo com a Tua palavra. E aqui ele continua dizendo, no verso 16, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Amém? Queridos, o que a Bíblia está dizendo aqui? Confessar é você concordar com Deus. E por isso que a Bíblia fala que nós temos que confessar os nossos pecados uns aos outros. E aqui às vezes a pessoa passou, mas eu tenho que contar meu pecado, né? Como é que é isso? Eu tenho que ir lá contar meu pecado. Queridos, mas esse momento aqui é um momento muito interessante na palavra de Deus, que fala que nós temos que confessar os nossos pecados uns aos outros. E o que é isso, queridos? O que a palavra de Deus está dizendo aqui? Confessar o pecado não é você contar seu pecado para o vizinho. E às vezes muitos cristãos têm muito problema com isso, que fica com pretexto de escutar a confissão do irmão, escutando o pecado dos outros e contaminando sua vida. Tome cuidado com isso, queridos. Às vezes a pessoa quer confessar o pecado para você, mas aquilo é uma artimanha do diabo para te fazer escutar bobagem. A pessoa não está arrependida nada, a pessoa está te contando só para que você tenha mais um cúmplice para escutar, né? E às vezes o cristão, às vezes ingênuo, às vezes não ingênuo, fica escutando, né? O irmão foi lá confessar o pecado, você precisa ver, mas o que contou para mim, né? Então, queridos, você não precisa ficar escutando o pecado dos outros, né? Você não precisa ficar escutando, porque às vezes você vai se contaminar. Muitas pessoas se contaminam porque ficam escutando o pecado dos outros. Tome cuidado com isso, amém? Gente que tem já mais macaco velho na vida cristã, né? Eu mesmo não tenho hábito de ficar escutando o pecado dos outros, né? A pessoa vem contar, fala, irmão, já, né? Peraí, segura aí, não precisa ficar contando tudo não, né? Você concorda com Deus que você estava errado? Estava errado. Então, quer mudar de vida? Vou mudar de vida. Então, vamos orar e vamos bola para frente, daqui para frente. Amém? Agora, tem pecado que eles querem contra a pessoa. E aí, pecado que é contra uma pessoa específica, você tem que ir lá pedir perdão para ela. Não adianta você vir contar para mim e não for lá pedir perdão para ela. Se você pecou contra uma pessoa, você tem que ir lá, falar, irmão, me perdoa, eu errei contra você, eu pequei contra você, e eu preciso que você me perdoe. Aí você vai lá e confessa seu pecado. Mas a palavra do Senhor fala aqui então, queridos, que é muito importante a confissão, que é o quê? É você entender e você ter a convicção que você está errado. E você concordar no meio da igreja, irmãos, eu estava no caminho errado. E Deus mudou minha vida, Deus encontrou minha vida, e agora eu quero mudar de vida. Isso é você confessar o pecado. Amém? Isso é você confessar o pecado com o irmão. Deus não quer que você fique constrangido, né? E às vezes tem umas revelações, né? Culto de revelação, Deus está me mostrando aqui que tem um irmão que está em pecado, você está fazendo isso, infeliz, né? Amém? Às vezes Deus até mostrou para a pessoa, mas não foi com aquele intuito, não foi de expor. Deus não quer expor ninguém, Deus não tem intenção de passar vergonha em ninguém, amém? Porque Deus nos ama, Deus quer que nós sejamos amados, acolhidos, aceitos diante de Deus. Ele não concorda com as nossas práticas erradas, mas Ele nos ama, amém? O Senhor nos ama, e é interessante e importante nós entendermos o caráter de Deus, a essência de Deus. Muita gente hoje está longe da igreja porque muitos líderes, né, às vezes conduziram erradamente a unção de Deus, a palavra de Deus. Pessoa para aparecer, fala, Deus está me mostrando aqui, né? Amém? Não precisa mostrar, né? Eu já sei que eu sou pecador, né? Se eu for, né? Não precisa Deus mostrar nada. Fala assim, tem alguém aqui que está fazendo isso, né? Fulano, tá. Não precisa disso, porque nós somos falhos. E como é que eu sei disso? Porque eu também erro. Eu também tenho as minhas falhas. Nossa, mas o pastor está confessando no púlpito que erra, irmãos, né? Mas porque é a graça do Senhor que transforma as nossas vidas, é o Espírito Santo de Deus que vai nos transformando. A palavra do Senhor fala que de fé em fé, de graça em graça, nós vamos chegando diante de Deus. Às vezes nós não erramos mais como outras pessoas erram. Às vezes nossos erros são outros. Às vezes nós não erramos coisas simples mais da vida cristã, mas nós vamos errando em outras coisas. Amém? E para quanto mais você está na vida cristã caminhando,
Às vezes coisa que para os outros não é pecado, para você é. E nós temos que tomar cuidado com isso. Amém? Mas olha só o que a palavra de Deus diz. Abre sua Bíblia lá em Provérbios 28, 13. E essa área é muito importante, que é a quarta arma do cristão, que é a confissão. Você tem que concordar com Deus que você está no caminho errado. E você tem que ir na direção do caminho certo. Olha só o que Provérbios fala. Quem esconde os seus pecados, está aí lançado no telão? Quem esconde os seus pecados não prospera. Você pode ler comigo? Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Queridos, o que a palavra do Senhor fala aqui? Quem esconde o seu pecado, quem tenta esconder de Deus alguma coisa, é para Deus, queridos. Não precisa esconder do pastor, não. Tem gente que quer esconder de Deus. E a Bíblia fala, olha, quem esconde o seu pecado não prospera. Tem gente tentando prosperar às vezes, né? Tentando fazer algo, tentando crescer, tentando romper, mas tem algo ali que não acertou com Deus ainda. E eu não estou falando de contar para ninguém, eu estou falando de você se alinhar com Deus. Amém? E a Bíblia fala que aquele que esconde o seu pecado, ele não prospera, porque você tem algo ali dentro do seu coração que está contaminando a sua vida. Você tem algo ali no seu coração que está contaminando você. Enquanto você não pôr isso para fora, enquanto você não colocar isso diante de Deus, você não vai prosperar. Pastor, mas eu estou ganhando dinheiro. A Bíblia não fala que prosperidade é só ganhar dinheiro. Prosperidade é você ter uma vida feliz, leve, abençoada, cheia da unção de Deus. Amém? A prosperidade é para todo nível social. Prosperidade é você estar bem consigo mesmo, é você estar bem com Deus. Amém? Você estar feliz. Mas a Bíblia fala que quem confessa e o abandona. Não adianta só confessar também, né? Tem irmão que vive confessando. Fala, eu errei. Mas a Bíblia fala que você tem que confessar e abandonar aquilo que o Espírito Santo colocou no seu coração, que é algo que não é para você. Amém? Pecado é aquilo que Deus falou para você, que não é para você fazer mais, e você continua fazendo. Amém? Pecado não é aquilo que os outros falam. Pecado não é aquilo que o fulano falou que é pecado. Amém? Pecado é aquilo que o Espírito Santo falou no seu coração, que você não deveria estar fazendo aquilo, e você continua fazendo. Isso é pecado. Queridos, e olha só, para encerrar, queria encerrar com Salmos 32, verso 3 e 5. Abra sua Bíblia comigo, está lá no telão também. Salmos de número 32. Salmo é bom que o livro é grandão, você abriu no meio da Bíblia, cai lá, né? Salmo número 32, verso 3 até o 5. Quem encontrou diz amém. Ó, estamos ligados, está no telão, né? Aí o Felipe, depois o Felipe tem que ganhar um brinde, né, Felipe? Todo mundo pode falar amém por causa do Felipe. Bem, olha só o que está escrito, querido, Davi falando, né? Então, reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. No verso 3, desculpa, verso 3. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando, como o tempo se seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Queridos, Davi foi o homem que cometeu muitos erros, mas Davi foi o homem reconhecido como o homem segundo o coração de Deus. E aqui Davi, ele nos traz uma experiência que ele teve muito forte. Davi fala, olha, enquanto eu encobri os meus pecados, enquanto eu escondi diante de Deus, e aqui ele está falando para Deus, queridos, porque ele era rei, não tinha que dar satisfação para ninguém. Amém? Davi, queridos, para quem não conhece a história bíblica, ele foi um rei da nação mais poderosa. Na época de Davi, Israel alcançou seu apogeu. Então, naquela época ali, Israel era a principal nação, principalmente com bélica, né? Davi, ele conseguiu montar um exército que era imbatível. E Davi, então, ele alcançou e deu a maior proporção do reino de Israel na época, foi Davi que deu. Então, Davi era um rei que não tinha que dar satisfação para ninguém.
Davi era um homem muito respeitado pelo povo, porque o povo alcançou prosperidade, o povo alcançou realmente prestígio, né? Então, muitas nações vinham trazer recursos ali para Israel, e então Israel se tornou uma nação poderosa na época do rei Davi. Então, Davi não tinha que dar satisfação para ninguém, mas a Bíblia fala que enquanto ele encobriu o pecado dele, ele se sentia mal. Enquanto ele encobriu o pecado dele, ele sentia que a alma dele estava desgastada. Enquanto ele encobriu o pecado dele, ele falou que os ossos dele gemiam, a carne dele gemia. Por quê? Porque ele começou a passar mal, porque ele estava com o pecado encoberto diante de Deus. Ele não concordava com Deus que ele estava errado. E é isso que é esconder de Deus, né? Não tem como você esconder de Deus seus atos. Mas a Bíblia fala que enquanto eu encobri os meus pecados, a minha alma definhava. Queridos, mas um dia ele falou assim, olha, agora eu vou fazer, eu não aguento mais. Eu vou falar para Deus, eu vou confessar, eu vou concordar com Deus que eu errei. Queridos, aí ele fala que nesse momento que ele fez isso, a graça de Deus abundou, entrou na vida dele, a unção de Deus abundou na vida dele, e Davi, então ele pôde cantar louvores, pôde voltar a ser feliz, amém? Estou falando de homem de Deus, estou falando de homem que era cheio do Espírito Santo, estou falando de profeta, amém? E nós temos que aprender com Davi, queridos, e Deus quer que você mude a sua vida hoje. Pastor, mas eu sou líder já, né, sou experiente, né, já tenho uma vida cristã. Queridos, Deus quer para você uma vida nova todos os dias. Deus tem para mim desafios todos os dias, queridos. Todo dia Deus me desafia, você está fraquinho demais, tem que, né? Você tem que mudar, você tem que ir para o próximo degrau, amém, queridos? Mas a Bíblia fala que de fé em fé nós vamos chegar diante de Deus, é de passo em passo, amém? Deus ele não joga tudo de uma vez nas nossas vidas, você tem que ser desse jeito, desse jeito, não, é um passo atrás do outro, a hora que você dá um, opa, beleza, agora vamos para o próximo, amém? E aí esse é o nosso Deus que nos desafia, por isso que a vida cristã é gostosa, queridos. Tem gente que fala, olha, né, eu larguei tudo para servir a Deus, é porque não conhece a vida cristã, deixei disso, deixei daquilo outro, é porque não conhece a caminhada cristã. A vida com Deus, quer dizer, é com emoção, todo dia, é adrenalina, é na alta, né? Quando você entende o projeto de Deus para a sua vida, quando você entende os desafios que Deus tem para você, quando você entende que posição que Deus tem para você, seja no trabalho, seja na vida, seja no ministério, sua vida passa a ser com emoção. Você não precisa de nada para te dar adrenalina, você não precisa de nada para te dar emoção, amém? As guerras que você entra em Deus, são guerras que te dão emoção todo dia, é gostoso, é alegria, amém? Quando você vence uma batalha espiritual, queridos, você tem muito mais alegria do que ganhar o jogo, né? Que quando ganha lá a Copa, lá, né, você fica feliz, mas quem ganha dinheiro é só o jogador lá, né? Você não ganha R$1, você só gasta, né? Chamando os amigos para ir lá almoçar na sua casa, você só gasta, não é assim? Só prejuízo, né? Mas você fica feliz, né? Você alegre, você pula, né? Você, que beleza, né? Tá certo? Mas a vida cristã é diferente, amém? A vida cristã, Deus vai te dar uma alegria permanente, e você tem batalha atrás de batalha, você vai vencer em Deus, amém? Porque a Bíblia fala que nós somos chamados para sermos vencedores. A Bíblia fala que nós não somos daqueles que retrocedem, amém? Quem é daqueles que não retrocedem? Levanta a mão, fala assim, eu não sou daqueles que retrocedem, amém, queridos? Por isso Deus nos chamou para isso, e é importante então entender o chamado. E aí nós paramos de murmurar, nós paramos de falar bobagem, e nós começamos a avançar para o alvo. Por isso que Paulo fala, olha, vamos avançar para o alvo que Deus colocou para as nossas vidas, amém? Fique de pé, vamos orar nesse momento, e nós vamos orar. Se você precisar de oração, você pode vir depois do culto. Queria que os irmãos cantassem aquela canção que cantou no meio do louvor.